Olá pessoal, voltamos hoje com grande satisfação para trazer uma obra de um dos maiores poetas que já existiu, John Milton, um inglês, que provavelmente vai estar entre os maiores ao lado de Shakespeare, de Homero, de Virgílio, de Dante e muitos outros. O livro de hoje é a primeira poesia épica que eu trago para lhes apresentar. É uma obra da editora 34, que foi muito bem construída e formatada. Aqui vocês podem ter uma ideia da capa do livro, Paraíso Perdido, de John Milton, lançado em 1674. Está dividido em 12 partes principais. Aqui vocês veem essa versão com quase 900 páginas. Na verdade, ela contém o texto em inglês e em português. Então, em uma das páginas você vai ter a leitura, esta página, a leitura em inglês, e ao lado a sua versão em português, traduzidos por Daniel Jonas, é um premiado poeta português. E também vão ter algumas ilustrações de Gustave Doré, que ele publicou em 1866. No final do vídeo vocês vão ter alguma dessas ilustrações para ter ideia do que os aguarda no livro. A história do livro, dessa poesia épica, é a respeito do pecado original de Adão e Eva. Começa com a queda de Satã e sua legião para o caos, para o inferno. Em um momento que eles acordam e percebem que foram banidos do céu, foram expulsos de lá, devido aos seus atos e seus pensamentos. Então confabulam e decidem empreender uma investigação para saber o que está acontecendo no céu a respeito de uma profecia de um mundo novo que Deus iria criar para os seus novos habitantes. Então decidem que Satã irá explorar, irá investigar, irá tentar descobrir o que está acontecendo. Satã então voa de volta ao Éden, disfarçado de anjo baixo, para tentar descobrir o que está acontecendo. Nesse meio tempo, Deus, já percebendo o pecado original, já intuindo o pecado original, conversa com o seu filho a respeito do caso. E eis que Jesus já se coloca à disposição de resgatar o homem de suas mazelas. Pois bem, voltando para Satã, ele consegue então adentrar o Éden e em seguida ir verificar o que está acontecendo nesse mundo novo. Então ele encontra a árvore do fruto proibido, Adão e Eva, e ele encontra-os às escondidas. Ele não se deixa mostrar nesse primeiro momento. Então, quando eles dormem, Satanás vai até o ouvido de Eva e começa a cochichar, começa a espalhar algumas conversas para ela. Conversas essas que nós não sabemos quais são. Pois bem, nesse meio tempo, os anjos já foram avisados e saíram em busca de Satã. E conseguem prendê-lo, justamente nesse momento em que ele estava falando com Eva. Então levam-no para o seu julgamento. Mas ele, com escárnio, consegue voar e fugir de lá. Então, quando Adão e Eva acordam, Eva conta a respeito de seu sonho, sobre seu sonho estranho. Adão fica preocupado e pede para ela tomar cuidado para eles não transgredirem a lei. Deus envia então Rafael para conversar com Adão e Eva e reforçar a sua obediência. Rafael então conta sobre o demônio e sua legião e os seus modos e tudo mais. Conta também sobre o mundo, sobre o porquê que foi criado e sobre diversos fatos, pois Adão também o indaga a respeito disso. E então, após terminar todos os seus relatos, Rafael retorna ao céu, reforçando a obediência dos dois, reforçando todos os conselhos que foram dados.
pois eles têm o livre-arbítrio, podem escolher o seu destino, mas já foram avisados do que pode acontecer. Então Satã retorna ao paraíso em uma manhã, quando Adão e Eva estão separados para realizar os seus afazeres. Satã percebe ali próximo dele uma serpente que está dormindo, está em repouso. Ele então consegue adentrar essa serpente e tomar-lhe o corpo, para então seguir Eva. Ele segue Eva e começa então toda a sua fala mansa, todo o seu lisonjeio, admirando Eva, exaltando as suas qualidades, dizendo que ela é um ser diferenciado entre todos. Com isso ele consegue ganhar a confiança de Eva, que lhe pergunta como que uma serpente, como que ele tinha conseguido o dom da fala e do entendimento. Ele então mostra para ela a árvore que deu o fruto que ele comeu e conseguiu adquirir essas qualidades. Ela então percebe que a árvore é a árvore do fruto proibido. Mas mesmo assim ele, com sua grande conversa, com a sua lábia, consegue convencer Eva a comer do fruto proibido. Então Eva se encontra com Adão, que percebe o que aconteceu, percebe que ela comeu o fruto daquela árvore. E então, como um modo de atenuar a transgressão, como um modo para tentar reduzir a falta dela, ele também come o fruto, para ambos terem como se fosse uma pena amenizada a respeito do pecado. Nesse meio tempo, Satanás retorna ao inferno e se encontra com a morte e o pecado, que, já sabendo dos fatos, chegam e o congratulam a respeito do sucesso de sua empreitada. E também começam a construir uma ponte, uma estrada que leva desde o inferno ao mundo novo. E no céu, Deus envia Jesus, o seu Filho, para sentenciar, para conversar com Adão e Eva. Ele então vem ao paraíso, conversa com os dois, os sentencia apropriadamente. Eles terão a pena não amenizada, eles terão que responder pelos seus atos, então eles não poderão mais continuar no paraíso. Então Jesus consegue apresentar a Deus as orações dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, sendo aceitas por Deus. Mas conforme eu falei, eles terão que responder pelos seus atos. Então o anjo Miguel é enviado ao paraíso para conversar com Adão e Eva a respeito do seu futuro próximo. Então Miguel apresenta tudo o que irá acontecer até o dilúvio, enquanto Eva está dormindo, com sonhos bons. Ela acorda e, junto com Adão, já um pouco tranquilizados por conta do sonho de Eva e das mensagens passadas por Miguel, são conduzidos pela mão do anjo até a terra. Legal, né, pessoal? Em relação às notas, para facilidade de leitura eu vou dar 4 estrelas. É uma poesia, então para sua leitura é recomendável bastante tranquilidade, um local silencioso, sem agitação, onde vocês têm que ter muita concentração e estar atentos para o que o texto está dizendo, pois qualquer desvio de atenção pode passar uma passagem e vocês podem perder um pouco o entendimento dos fatos. Poesia você vai conseguir absorver tudo numa primeira leitura. Essa foi a primeira leitura que eu fiz. Eu sei que quando eu ler novamente eu vou aprender muito mais. Então não é tão fácil, mas é muito prazeroso. Em relação ao conhecimento eu vou dar 5 estrelas. Temos a história do pecado de acordo com um ponto de vista de um poeta que, quando lançou essa obra, estava cego, totalmente cego. Então ele já tinha uma ligação com o mundo espiritual, ele tinha uma visão diferente de tudo o que acontecia no mundo em relação ao paraíso e tudo mais. Já em relação ao entretenimento também vou dar 5 estrelas, conforme eu falei. É um livro que dá grande satisfação, tem algumas ilustrações que
despertam a nossa imaginação a respeito de como esse poeta imaginava o paraíso, o pecado, Deus, Satã e tudo mais. Tá certo, pessoal? Gostaria também de indicar o canal do professor Rodrigo Gurgel. Ele é um especialista em literatura e ele lançou há pouco tempo uma série de 3 vídeos que falam sobre poesia. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link do canal dele. Acessem porque é muito importante e vai ajudar muito para quem for querer ler uma obra como O Paraíso Perdido. Não deixem de nos seguir, clicar no curtir e deixar os seus comentários. Continuem vendo o vídeo porque eu vou deixar agora umas ilustrações que estão no livro de Gustave Doré. Um grande abraço e até mais!